O vídeo começa com Nate abordando essa garota do lado da sua Lamborghini. O Nate fala que ela parece estar muito bem e pergunta qual o nome dela. Ela responde que não está interessada. Nate pergunta por que ela não está interessada e ela responde que ele não faz o tipo dela. Nate então fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizade. Ele então pergunta se ela tem Instagram ou se pode passar o seu número, mas ela responde que não, que ele não é bonito o suficiente para ela e vai embora sem dar nenhuma chance. Mas na mesma hora a mulher não resiste à Lamborghini e volta imediatamente para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom. Nate então pergunta por que ela está sendo assim tão rude com ele. E ela responde que ela estava apenas jogando com ele. E fala que ele é um moreno muito charmoso. Nate então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo. E ela responde que ela é da cidade mesmo e estava indo em um rodeio. Nate então diz para ela que está indo para o shopping e ela responde que ele pode levá-la para fazer compras. Ele fala que ele queria levá-la era para sua casa. Ela responde que ele pode levá-la para fazer compras e depois pode levá-la para sua casa. Nate então fala que isso é ótimo e pode ser assim. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que desse mal ela não sofre porque ela prefere estar solteira até aparecer um cara que vale a pena. Nate então pergunta quem sabe ele pode ser esse alguém e ela responde que ele tem grande chance de ser essa pessoa. Nate então chama ela para eles saírem juntos para tomar uma bebida. Ela fala que tem muito tempo e aceita o convite de Nate. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o Nate trabalha para ter tanto dinheiro a ponto de ter um carro de luxo. Ele responde que ele é um empresário e tem sua própria empresa. E fala que tem uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem e que ela tinha que ir lá para ver. Ela então pergunta se ele tem alguma mulher na vida dele. Nate fala que sim, mas não tem a beleza que ela tem. Ela então pergunta se ele vai levar ela para sua casa. Mas nessa hora, o YouTube responde que está pensando se vai levar ela para sair com ele e depois para sua casa, que no início ela não quis falar com ele e mudou de ideia só depois que viu seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. E é melhor ela descer do carro porque ele não vai rolar mais nada entre eles. Mas no fim, ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya dizendo a essa garota que ela fica muito linda com esse vestido verde e pergunta qual o nome dela. Depois dela falar seu nome, ele fala que é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. A garota responde que não, porque ela tem namorado. Em seguida, Naya se apresenta para ela e fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se pode pegar o seu Instagram. Ela responde que não, porque ele é feio e não tem chance com ela, nem que ela estivesse solteira. Naya então fala que ela pegou pesado e que ela não precisava dizer isso. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas na hora que a mulher vê que o cara está de nave, a mágica acontece e ela vem na mesma hora perguntando se o carro é dele. Naya diz que sim e pergunta qual a diferença que isso faz. Ela então fala que isso faz toda a diferença. Ele então fala que ela foi muito grosseira com ele, que também tem namorado e que ele não está mais interessado em fazer amizade com ela. A mulher responde que ela não é assim, que só está um pouco estressada e que está precisando desestressar um pouco e que ele pode dar uma carona para ela no seu carro para eles darem uma volta. Ele então fala que não sai com mulher que namora. Ela responde que ela não está namorando e só estava de joguinhos com ele. Ele então pergunta de onde ela é.
e ela responde que ela é de Dallas. Nair fala que ele é de Ohio e só está na cidade a negócios, e que achou ela muito linda e só queria convidá-la para dar uma volta e se conhecerem melhor. Ela responde que eles estão perdendo tempo agora e que eles podem curtir a cidade juntos. Ele então fala que ela pode começar dando uma voltinha para ele ver a beleza dela. Em seguida, ele concorda deles saírem juntos e sugerem irem almoçar. Ele então chama ela para entrar no carro e, é claro, como a gente já sabe e como já é esperado, a mulher aceita na mesma hora e entra com ele sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele começa a questionar ela, perguntando se ela só aceita sair com homens por causa de dinheiro. E ela responde que não, que ela tem que gostar da pessoa também. Ele então fala que ela demonstrou estar saindo com ele só por causa do seu carro e que ela não queria nada com ele antes, e ainda falou que ele era feio e não fazia o tipo dela. Ele então fala que não sai com mulher interesseira e manda ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela, porque ela sabe que errou, mas está pronta para pedir desculpas. Nair fala que ele não quer mais nada com ela e manda ela descer no carro novamente. Então ela desce do carro achando ruim e começa a ofender o youtuber e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele, puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome.
Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari.
Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta a ela qual o seu nome, mas ela sai andando e o ignora. Ele então pergunta por que ela está agindo assim. A garota fala que ele não faz o seu tipo. Ele a deseja um bom dia e abre a porta da sua Lamborghini. Ao se dar conta da Lamborghini dele, agora é ela que demonstra interesse no cara e vai falar com ele. Ela chega perguntando se o carro é realmente dele. Nair fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. E fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo embora para casa. Ele pergunta o nome dela e agora ela fala que se chama Kayla. Em seguida, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. A garota responde que não. O YouTube chama ela para conversarem dentro do carro. E é claro, depois da mágica feita, ela não perde tempo e entra com ele na super máquina. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela está solteira. Ela responde que ela está casada, mas que o casamento não anda bem. Nair então pergunta se ele tem chance com ela, porque ela disse que ele não fazia o seu tipo. Ela responde que tem sim, porque ela não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Em seguida, ele pergunta se ela pode passar o telefone para ele, e é claro, ela passa no mesmo instante. Na sequência, depois de um bate-papo dentro do carro, ele chama ela fora do carro para conversarem lá fora. Depois de uma conversinha lá fora, ele chama ela para entrar novamente no carro para eles darem uma voltinha. Porém, ela tenta entrar no carro, mas não consegue. O YouTube travou a porta e fica fazendo hora com a cara dela, pedindo para ela tentar abrir a porta. Então, ela fala que ele trancou a porta. Nair então acelera a Lamborghini e fala tchau tchau, escavadora de ouro. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e fala que adorou as suas tatuagens e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim e sai andando sem olhar para a cara dele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini Urus. Após ela se dar conta da Lamborghini de Nate, como num passe de mágica, ela muda de ideia e vem perguntando se o carro é dele. Nate fala que sim, que o carro é dele. Ela então pergunta o que ele queria com ela.
Ele responde que queria convidá-la para vir almoçar com ele e diz que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. E em seguida ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Na sequência, Nate pede para pegar o número dela. Ela responde que é melhor eles irem comer primeiro e depois, eles se conhecendo, ela passa para ele o seu telefone. Na sequência, Nate pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O youtuber então pergunta por que ela disse que tinha namorado e ela fala que não o conhecia e estava com pressa e pede desculpas por ter mentido. Em seguida, Nate concorda com ela e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher entra imediatamente no carro, mesmo sendo um completo desconhecido, e fica achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate é direto ao ponto e ele fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e ele não quer perder seu tempo com ela, porque ela não queria nada com ele até ver sua Lamborghini Urus. Ele fala para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira, né? Faz um showzinho, mas ela acaba descendo do carro sem graça e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do youtuber. O youtuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O
O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada.
Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Nair fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Nair então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Nair. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Nair dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com Nair, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Nair fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo, e ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira.
E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram, e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo. Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele, e então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem.